E eu já vou trazer, inclusive, uma afirmação do presidente da República, para a gente poder repercutir nesse início de 3 em 1. O Bolsonaro afirmou hoje que o Brasil vive momentos difíceis, mas que a população pode contar com ele. Essa declaração foi feita durante uma formatura do curso especial de habilitação para promoção a sargento no Rio de Janeiro. Nós vamos ouvir um trecho. Que defende a família brasileira e deve lealdade ao seu povo. Eu marcharei para onde o povo assim apontar. O Brasil é nosso. Devemos agradecer ainda por ter nascido numa terra tão maravilhosa como é a nossa. O Brasil é respeitado no mundo todo. Todos querem conversar e fazer negócios com o Brasil, porque acreditam que o nosso país está no rumo certo. Muito bem, gente. Essa declaração do presidente da República, inclusive, é tema da nossa enquete de hoje, que eu vou abrir no portal da Jovem Pan News, para você correr no jovempan.com.br e votar a participar. Eu quero saber se você concorda com essa fala do presidente da República. Com esse atual governo, na sua opinião, o Brasil está ou não está no rumo certo? Vai lá, jovempan.com.br, vota. No final do programa eu trago aqui o resultado parcial. Serrão, você começa essa. Eu quero saber justamente a sua avaliação a respeito dessa afirmação do presidente da República. Saudações, meus amigos e amados haters. Do ponto de vista estrutural, o Brasil está no rumo certo, sim. Está avançando em várias medidas de tirar o Estado de cima do cangote do empresário e do empreendedor. Então, sob esse ponto de vista, está muito bem. O Brasil está indo bem, está caminhando. Só que sobre outros aspectos a gente precisa melhorar demais. Do ponto de vista institucional, por exemplo, o Brasil vai de mal a pior. No meu artigo de hoje no site da Jovem Pan, eu chamo a atenção para o duro discurso de ontem do presidente Bolsonaro, endurecendo contra a juristocracia e chamando até, dizendo que ele, lembrando que ele é o comandante em chefe ou comandante supremo das Forças Armadas. Mas isso não significa nada para os militares. Os militares brasileiros têm compromisso total com a democracia, nada sairão, nada farão fora das famosas 4 linhas da Constituição. Traduzindo para o português, claro, não tem risco de golpe no Brasil. Mas o golpe, que não é o militar, tem sido aplicado por gente que não tem respeitado a lei, a constitucionalidade, a legalidade, a legitimidade e a institucionalidade. Isso é gravíssimo. Nós estamos vendo uma hegemonia desequilibrada do poder judiciário sobre os demais poderes. Vou dar uma notícia assim que essa doeu assim no meu fígado. A Justiça Federal proibiu a Polícia Rodoviária Federal de fazer ações fora das estradas contra o tráfico de drogas. Isso não existe. O Ministério Público e o Judiciário estão querendo facilitar a vida do narconegócio, que um segmento da polícia está querendo combater. Isso não é legítimo, isso não é correto, isso não é inteligente. A população brasileira que está sofrendo com a insegurança pública, ela não aceita a hegemonia do crime institucionalizado. Então, esse foi só um exemplo do judiciário. Quer outro exemplo? Pois é, teve o deputado Francisquini. O deputado Francisquini, quando ele era delegado, ele se notabilizou por ter preso um dos maiores traficantes internacionais de êxtase. Da mesma forma, como aquele outro deputado que nós entrevistamos segunda-feira no Direto ao Ponto, o Daniel Silveira, também era outro, quando era da polícia, era useiro e vezeiro e atacar o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Então, olha que coincidência macabra. 2 parlamentares que o judiciário, em ações diferentes, quis caçar o mandato, são os caras que combatem o tráfico de drogas, e o mesmo judiciário está jogando contra o combate ao tráfico de drogas, tem dado decisões aí esquisitas, soltando traficantes muito rapidamente. Então, essa crise institucional brasileira tem que ser resolvida. A população quer melhora da economia, quer mais segurança e quer vergonha na cara, tanto dos políticos
quanto de quem está ocupando os cargos nos três poderes. Consta, ontem aqui no Trezinho a gente acompanhou, inclusive ao vivo no nosso programa, a fala do presidente da República à tarde, que foi uma fala incisiva, forte, mais uma vez se colocando como antagonista do Supremo Tribunal Federal. Meu ponto para você, eu queria que você iniciasse essa nossa conversa, depois, Serrão, eu passo inclusive a palavra novamente para você, para a gente repercutir um pouco, porque em seguida do programa de ontem teve os pingos nos is e a gente não repercutiu essas falas. Eu queria que vocês pudessem iniciar. Por favor, Consta. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas e a todos da audiência. Pois é, eu achei até curioso, Paulo, para dizer o mínimo, a pouca repercussão que a gente viu na velha imprensa a uma fala tão incisiva e veemente do presidente da República. Ele subiu o tom, ele fez um desabafo e um alerta que eu e milhões de brasileiros consideramos legítimo, de que o Brasil vai num rumo perigoso, flertando com jogar fora das quatro linhas da Constituição, já tem jogado há muito tempo o Supremo. Lembrou que é o chefe das Forças Armadas e que as Forças Armadas não podem ser feitas de idiotas, de palhaços. Então subiu o tom, chamou o ministro Fachin de marxista-leninista, simpatizante do MST, subiu o tom em relação aos abusos de poder, ao arbítrio do Alexandre de Moraes, e todo mundo atento está vendo isso, Paulo. Existe um pretexto desse Supremo para perseguir bolsonaristas, e a imprensa, quando deu algum destaque a essa fala ontem, falou o de sempre. Bolsonaro volta a atacar o STF. Deixa eu colocar os pingos nos is aqui, em que pese não ser esse o programa com esse nome, da Jovem Pan. Hoje foi preso aqui nos Estados Unidos um sujeito por uma tentativa de ataque a um juiz da Suprema Corte. Ele estava em frente à casa do juiz com uma arma e ele disse que queria matar o juiz. Atenção, Alexandre de Moraes, atenção, ilustres ministros do Supremo. Isso se parece mais com um ataque ou com uma ameaça à instituição do Supremo Tribunal Federal. No Brasil, o mais perto que chegamos disso foi quando a turma criminosa do MST, que o Fachin simpatiza, chegou na casa particular, no apartamento, no prédio da ministra Carmen Lúcia e jogou, num ato de, abre aspas, protestos, tinta vermelha, para intimidar de alguma forma a ministra. Isso foi algo muito próximo. Então, nós estamos vivendo aqui o quê? Um pretexto onde as palavras, os desabafos mais exaltados de um deputado com imunidade parlamentar representam uma ameaça concreta, enquanto que rasgar a Constituição o tempo inteiro, perseguir bolsonaristas, ameaçar o tempo inteiro, isso está dentro da normalidade jurídica e da institucionalidade do país. Ninguém está caindo nesse truque, ninguém, a não ser a patota da bolha da imprensa. Consta, mas você não acha que essa baixa repercussão na imprensa pode refletir também a falta de novidade desse discurso do presidente da República? Olha, Paulo, eu não acho que foi tão sem novidade assim. De tempos em tempos ele sobe o tom, a gente lembra daquele acabou, porra, e gera uma expectativa, inclusive, em todos os brasileiros cansados dos abusos do Supremo, de algo ser feito. Só que é difícil, porque não existe muita coisa a ser feita que não leve numa ruptura, numa situação muito desgastante para todo mundo e indesejável. Então o presidente está levando até o limite, fazendo alertas e tudo. Agora, eu acho que quando o presidente faz um discurso tão enfático assim, isso é notícia bastante relevante. E a gente viu ali uma chamada ou outra apenas mencionando que o presidente voltou a atacar a Suprema Corte. De novo, é uma mídia que passa pano diariamente para os abusos do STF e que demoniza tudo que vem do Palácio do Planalto. Piperno, me traz os destaques na sua avaliação dessas falas. Boa tarde, Paulo, colegas. Bom, primeiro que eu queria falar algo sobre essa fala de hoje, Pela primeira vez, Paulo, você sabe que eu gostei de um trecho de um discurso do Bolsonaro. Exatamente aquela em que ele fala, vou marchar para onde o povo apontar. Ótimo, presidente. As pesquisas estão apontando que 60% do povo quer o senhor na rua, longe do poder. As pesquisas, 60%, não 60%. O índice de rejeição dele está próximo a isso. Próximo a isso. Agora fomos para 60%. Ou seja, presidente, dou razão ao senhor, marche na direção da rua, que o senhor não faz falta nenhuma. Pro Piperno, Datafolha é povo. Cadê a rua, Piperno? Cadê a rua? Não, agora não é só o Datafolha, não. Hoje, inclusive, tem outra, Não, eu quero saber da rua. Não, hoje tem outra. Não, cadê a rua? Eu posso citar para você 14 institutos de pesquisas do Brasil, eles apontam o mesmo resultado.
14. Uma rua. 14. Um exemplo de rua. 14 concreto. institutos povo. que são. O povo é carne que e osso. divulgam O povo tem pesquisas carne e osso. periodicamente. 14, veja. Meu claro que Deus. você pode dizer que toda unanimidade é burra, né? Quem sabe você possa, né, se escorar em Nelson Rodrigues. Mas o fato é que os 14 principais institutos de pesquisa do Brasil, eles apontam Povo liderança na rua. do Lula, Bolsonaro em segundo e Ciro Gomes em terceiro. 14. Tá. Um Mas deles não tem hoje, povo na rua. inclusive, né? Um deles hoje, inclusive, Genial Quest, uma pesquisa aponta, então o Lula com 16% na frente no primeiro turno e mais um monte em segundo turno. E, aliás, esses 46% atribuídos ao Lula são equivalentes a 52,82% de votos válidos. Agora, deixando isso tudo de lado, eu queria dizer o seguinte, o discurso de ontem foi mais uma vez assustador. E veja, quem tem, na verdade, motivos muito concretos, que sentiu muito na pele, né? O braço forte do Supremo, numa decisão cujo ministro, inclusive, já declarou ter se arrependido, foi lá o Lula, em 2016, quando não pôde tomar posse no Ministério Dilma. Não pôde tomar posse por uma atitude, por uma ação monocrática do ministro Gilmar Mendes, que mais tarde disse que acabou se iludindo com os fatos revelados à época. Mas deixando isso de lado, deixando um monte de bobagem que o presidente diz, de forma bastante agressiva, falando que onde já se viu, há processos contra a minha família, a minha mulher. Ó, não são processos que brotaram do nada. Há também gente aí dizendo que eu vou jogar fora das 4 linhas. Ora, o senhor disse mais uma vez que o senhor era de um tempo que decisão do Supremo se cumpria, o senhor já não está muito disposto a isso. Quer dizer, então, fora essas questões golpistas e tal, eu só queria entender uma coisa. E cada vez mais, honestamente, eu tenho dúvida em relação a isso. Se por acaso o Bolsonaro perder a eleição, qual vai ser a reação? Porque eu estou me convencendo cada vez mais que ele não vai aceitar o resultado. E se ele não aceitar o resultado, qual será a reação? Não só da população, mas também, sim, do Supremo, do TSE e também das Forças Armadas. Eu queria muito saber que... Mas o povo não está com o Lula? Oi? Por que a população ficaria irritada com uma derrota do Bolsonaro se 60 e tantos % estão querendo que ele perca? Não, mas veja, 30 e tantos % ainda é gente, Constantino, mais do que suficiente para causar muita balbúrdia por aí. Mas né? aí que tá. Por favor, Marco. Boa tarde a todos. Boa tarde, Piperno. Boa tarde. Você tá animado. Eu tô sempre. Aqui, eu venho aqui, eu gosto muito desse ambiente. Que bom, que bom. É perceptível, Piperno. Vamos tentar trabalhar com alguns elementos que o Piperno trouxe aqui. Aqui, a gente tem um papel interessante quando a gente comenta, por exemplo, o discurso de ontem do Bolsonaro, porque é difícil, né, Paulo? Até conversei um pouco com o Paulo fora aí do ar, e é difícil da população entender algo como, por exemplo, o desenho institucional do Poder Judiciário feito na Constituição de 88 e depois reformado algumas vezes por PECs, por propostas de emenda à Constituição, está ruim. Está errado. Deu muito poder para os membros do Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente está vivendo um fenômeno muito peculiar, que nenhum outro presidente viveu antes de Bolsonaro, de intervenção direta e constante na competência do Poder Executivo pelo Poder Judiciário. Isso é um fenômeno muito recente de ativismo judicial e desesperador, porque você retira a legitimidade democrática dos eleitos. Quem foi eleito presidente? Foi o Bolsonaro. Quem tem, como ele bem disse no discurso, quem trabalha a política externa no Brasil, quem tem a competência constitucional para tratar disso, é o presidente Bolsonaro. O que o ministro do Supremo Tribunal Federal está fazendo ao chamar para a casa dele 70 embaixadores? Isso, para mim, e aí que entra a minha diferença para o Piperno, isso é muito mais suspeito. Eu tenho a suspeita de golpe, vem muito mais de uma postura dessa, de alguém que está agindo fora das 4 linhas, no esgoto lá de Brasília, do que o presidente Bolsonaro no discurso falar, poxa, isso está errado. Ele está apontando para uma coisa que está errada institucionalmente. Entendeu? Esse é o ponto. Só que onde que a esquerda pega, e pega muito bem, e a velha imprensa, a extrema imprensa faz isso muito bem também, é a ideia de gerar a pecha de Bolsonaro ameaçador, Bolsonaro suspeito. Então,
você tem uma atitude suspeita de ministros do Supremo Tribunal Federal que estão agindo além daquilo que a Constituição estabelece para o cargo deles. E você tem o Bolsonaro sendo atacado por todos os meios de comunicação, olhando para ele e falando, cuidado, a qualquer momento essa pessoa pode cometer um ilícito. Paulo, isso é com qualquer pessoa do mundo. Se essa pessoa tem os holofotes da mídia e ela fica bombardeando a pessoa falando essa pessoa tem alguma coisa suspeita, até os seus parentes mais próximos vão duvidar de Paulo Matias. Vão olhar para Paulo Matias e vão falar, o que ele está tramando agora? Porque tem tanta gente falando mal dele e eu não vou defender. E eles já ganharam. Se eles conseguirem criar essa pecha e criar esse paradigma do Bolsonaro suspeito ou ameaçador, eles já estão ganhando. Porque as pessoas, elas têm sim... as pessoas do meio da discussão, elas vão ficar com nojinho e vão dar um passo para trás e falar, opa, peraí. E ele é veemente no discurso exatamente para escancarar que o Supremo Tribunal Federal está fazendo algo inédito, que nunca fez antes na história do nosso país, que é avançar completamente em cima do Legislativo e do Executivo. Marco, quando o Supremo impediu a Dilma de nomear o Lula para o Ministério, foi golpe do Supremo? Você lembra do Bessias, né? Você tem... existem críticas pontuais, existem manifestações... Não, mas calma aí, Marco. Vocês esqueceram do Bessias, do áudio? Sim, tinha um áudio que foi vazado. O áudio ilegal. Tá bom, vamos lá. Mas o ali, a justificativa do Gilmar Mendes foi desvio de finalidade do ato administrativo de nomeação, predestinação. Pois é. Mas aqui o que eu estou querendo dizer é o seguinte... Existiam indícios... mas então, ele também... Ou seja, ele inventou uma justificativa lá da qual ele já se arrependeu e existe uma justificativa hoje. A gente pode até discutir, mas aí falta nuance para você, porque existiam manifestações ativistas no passado, hoje não é que existem manifestações ativistas, hoje é ativismo integral, é ativismo diário, é ativismo de palanque político. Ministro hoje é político. Não dá para você falar que o Gilmar Mendes não era naquele momento. Não, eles não davam. Eles ganharam gosto pelo ativismo muito mais agora no governo Bolsonaro. Que isso, Marco. O Gilmar Mendes sempre foi, inclusive, é só lembrar os discursos dele e os conflitos com outros ministros, por exemplo, na época do Mensalão. Nunca com a intensidade e com a frequência que a gente vê hoje os ministros fazerem palanque contra o governo, contra o Bolsonaro.